Então, galera, antes da gente continuar aqui no software do Slicer, nós temos que entender qual é a impressora que nós temos a trabalho, né? Então, voltados à Photon e a Photon S, essas impressoras elas têm uma tecnologia chamada RGB, que é a projeção dos LEDs. Ou seja, RGB vem da sigla Red, Green e Blue, ok? Então, essas três cores é que são feitas a projeção do LED, sincronizadas para criar o pixels. Esses pixels está relacionado à resolução da sua impressora, tá? Então, quanto maior a resolução da sua impressora, se ela é 2K ou 4K, maior a qualidade de impressão nós teremos, beleza? Então, vamos seguir aqui um raciocínio. Então, as Anycubics, elas são feitas de uma tecnologia SLA, tá? Só que, porém, baseada em LCD. LCD, logo mais nós veremos, né? Nós veremos que o LCD é o que projeta o meu modelo ali. Então, ela vai abrir os LEDs, funciona como se fosse uma tela de celular. Então, ela vai abrir os LEDs e vai deixar que passe a luz, né? E faça a fotopolimerização da resina, ok? Então, ela vai solidificar a resina que é líquida, beleza? Então, qual que é a diferença? Hoje, nós trabalhamos com tecnologias 2K e 4K, RGB e monocromática, tá? Então, a RGB, ela é uma tecnologia que está sendo um pouco deixada de lado, ou seja, está sendo um pouco ultrapassada. Não que ela não nos sirva, ela serve muito bem. Inclusive, nós aqui só trabalhamos com RGB, tá? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Para a gente entender a máquina que nós temos aqui disponível para trabalho, beleza? Então, vamos lá. Essas Anycubics que vocês podem ver no fundo, que é a Photon e a Photon S, elas são uma tecnologia 2K RGB, onde tem uma camada, né, onde tem os pixels que vão formar as futuras camadas de linhas de impressão, ok? Então é muito importante a gente saber antes qual é a máquina que a gente tem para trabalho, tá? Conhecer a tecnologia para ter um melhor aproveitamento de toda o fluxo dela, beleza? Então tem todo o aproveitamento, aproveitar ao máximo aquilo que a ferramenta que a gente tem na mão, tá? Então logo a gente vai voltar aqui para o nosso software, né? Voltar para o nosso Slicer para agora entender sobre os parâmetros que a gente vai aplicar para ter esses resultados de extrema qualidade, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Como eu disse, né? Esse software ele é o mais atual, tá? Ele é o último da Anycubic. Então ele vai pegar e vai reunir todas essas impressoras em um único software para que não fique, né? Cada impressora lá, eu tenho cinco impressoras diferentes no meu laboratório. Qual que era a Anycubic, né? Qual que era a ideia da Anycubic? Vender uma impressora, ela mandava um pendrivezinho desse. Então aqui tinha o Slicer para ela. E também tinha o software de instalação, né? Então tinha o instalador. Só que o que acontece? Então imagina lá, comprei 5 Anycubics diferentes. Vinha 5 pendrives, vinha 5 instaladores e vinha 5 slicers. Olha que trabalho que a gente teria, né? A gente teria que fazer o quê? Pegar, conservar eles, instalar, lotar a nossa máquina de slicers diferentes, né? Então virou uma bagunça. Então a própria Ani, assim que ela foi lançando, foi dando o upgrade, foi lançando novas impressoras, ela entendeu que isso daqui seria descartável, né? Que a gente pode pegar e reunir toda a informação em um único software. Então foi isso que ela fez. Inclusive eu fiquei sabendo que as novas impressoras não estão vindo com pendrive. Então é recomendado que baixe tanto o manual quanto esse novo slicer no software e configure assim um único software para nossas impressoras de diversos tipos, né? Diversos tipos que a própria Ani tem, a própria linha da Ani tem, beleza? Então, como eu disse mais cedo, né? A gente volta aqui, ó, faz a configuração, faz a escolha ali da minha máquina, né? Na lista dela e os parâmetros eles vão sendo alterados de acordo com que eu seleciono minha máquina, tá?
Então, temos aqui a potência, tá? Temos a potência de cada máquina, é importante a gente saber isso. Então, uma impressora que é 4K, a gente vai ter ali uma potência de LED maior e os LEDs diferentes, tá? Então, 4K, geralmente, hoje, é monocromática, né? A Mono X, por exemplo, ela é monocromática. Mas também temos a Mono 2K, que é uma tecnologia diferenciada, já é mono, os LEDs ali, só que ainda é 2K, ok? Então, o que significa esse 2K? Lembra? Resolução. Então, a resolução está relacionada ao tamanho do pixel que vai ter de linha de projeção ali, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender os parâmetros aqui, tanto físico quanto os parâmetros de resina, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, Photon S. Observa de novo que mudou os nomes aqui. E, porém, mudou também, ó, esses parâmetros de tela, tá? Então, qual são os parâmetros físicos da minha impressora Photon S? Então, ela está aqui, ó, nesse segmento, ó, Machine Settings seria os parâmetros ali da máquina, né? As configurações ali da máquina. Então, nesse momento, nós temos uma desinformação, né? Por quê? Em nenhum momento a Anycubic vem e fala, ó, para odontologia não mexe nisso daqui não, por quê? Isso daqui é a limitação da máquina, então ela já vem programada. O certo era o quê? Nem vinha no software a possibilidade de fazer alteração, tá? Então esquece isso aqui, ó, vamos desligar ele ali, desativar ele, ok? Então o que nos interessa nesse momento? São os parâmetros de tela aqui, ó, de impressão, tá? Então aqui, ó, esses são os parâmetros que nós teremos que editar para ter assim o melhor aproveitamento de acordo com cada resina, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses parâmetros, o que é cada um. Junto, é importante frisar que junto ao nosso curso gravado, as aulas gravadas, a gente vai ter os PDFs onde explica detalhadamente cada parâmetro que vai estar lá. Tá? Então, cada função, cada parâmetro ali detalhadinho para vocês. Busca lá no PDF, vai correndo lá no PDF, busca entender antes de começar a fazer uma impressão, porque o amigo falou, porque não sei quem usa. Então, busca entender sua máquina, busca entender os parâmetros, beleza? Então, vamos lá. Vou dar uma resumida rapidinha, mas busca lá no PDF. Então, esse layers aqui, ó, nesse momento, ele está falando em 0,50. Isso daqui é o tamanho de camadas, tá? Então, imagina que temos um livro. O livro ele é cheio de folhas, tá? Então, quando a gente comprime esse livro, aperta esse livro, ele torna-se, né, visualmente algo sólido, tá? Então, a ideia aqui na impressão é a mesma coisa. Então, como que ela vai funcionar? Ela vai vir fazer a primeira linha, que seria a primeira folha, e depois ela vai vir fazer a segunda folha. Claro, fotopolimerizando a resina, camada por camada. Daí temos outras coisas que a gente vai ver depois, que são as partes físicas. Então, a mesa de impressão, ela sobe e desce para que a resina entre e fotopolimerize, depois ela puxa foto. Então, vocês vão ver logo mais a máquina trabalhando. Então, ela sobe o eixo, desce o eixo e assim vai indo. Então, esse layer aqui, nesse momento, é o tamanho de camada que a gente vai querer. Tá? Então, se eu quero um modelo de alta precisão, eu tenho que avaliar dois fatores. Primeiro fator, qual que é a limitação física da minha máquina, tá? Então, o que ela consegue imprimir de mínimo de camada. E o segundo fator é o quanto eu coloco de parâmetro para que ela faça essas camadas, ok? Então, 50 micras aqui, né, avaliando um fio de cabelo ali que pode ter essas 10 micras, é como se fosse 5 fios de cabelo empilhados um sobre o outro. Beleza? Então, 50 micras na odontologia digital, ela é de extrema qualidade para a gente, ok? Então, vai ser algo visual muito satisfatório e também funcional extremamente satisfatório, beleza? Então, vamos lá. Então, temos aqui 50 micras de camada, depois temos normal espessure time. Então, o que é o normal espessure time? É a quantidade de segundos que vai ficar em exposição da luz, ou seja, do LED, né, do LED aceso na resina para fotopolimerizar ela, tá? Então, o que acontece? A resina líquida, elas estão com as moléculas todas espalhadas. A partir do momento que é jogada uma luz sobre ela, que emana uma luz ali, essas moléculas, ela tende a se abraçar uma outra e começar
a se materializar, tornar físico, né? Na verdade, materializar não, porque a resina líquida ela já é algo físico, mas ela começa a ficar sólida, tá? Então, ela é fotoativada e essas moléculas elas vão se juntando. Então, o normal Specific Time aqui é a quantidade de segundos que esse LED vai ficar aceso, emanando luz ali, claro, abrindo todo o projetor para se passar a luz nos lugares corretos para formar o objeto, beleza? Então, aqui temos 8 segundos, que é o que veio configurado voltado à resina da Anycubic, e a gente pode alterar de acordo com cada resina, beleza? Então, vamos lá, temos aqui o Off Time. O Off Time, na verdade, faz parte também do quê? De uma parte física ali, uma limitação física. Por quê, né? Porque o off time é o momento que vai se desligar os LEDs, né? Para ele não superaquecer e nem fotopolimerizar resina que a gente não quer. Então, o que acontece? Fez uma camada, ela tem que desligar o LED está aqui embaixo, ela tem que desligar para que o elevador suba e desça para fazer a próxima camada. Então, se o LED ficasse totalmente aceso, a partir do momento que ela faz uma camada e sobe, a resina que está toda em volta seria fotopolimerizada também. Então, tem que ter esse transpasse, o desligamento do LED, para não solidificar outra área ou então que a gente não queira, ok? Então, aqui o off time ela é ajustada de acordo com cada resina, tá? A maioria das impressoras, na verdade, a maioria das impressoras e resinas, ela fica aqui em 1 segundo, tá? Diferente, eu não vou citar aqui algumas outras marcas, mas as marcas, elas falam ali o quantos segundos a gente tem que deixar de off time. Ou seja, cada resina ali, ela vai pegar e vai falar qual off time que tem. Se não tiver esses parâmetros no site, na marca, no produtor, ali, deixe em 1 segundo que vai ocorrer tudo ok ali com a sua impressão, beleza? Então vamos lá, próximo parâmetro aqui é o Bottom Espessure Time. Ah, mas já tem um Espessure Time ali em cima, que é o 8 segundos. Esse Bottom Espessure Time está relacionado às primeiras camadas. Bottom, para quem não sabe, é o tapete, ou seja, a primeira área de impressão, tá? É o que vai fazer com que cole aquele objeto, né? Aquele objeto, antes de ser feito, ele vai ter que ter uma base. Então, ele vai ter que ser colado à mesa de impressão. Então, o Bottom Specific Time é a quantidade de segundos que essa primeira camada vai ser formada, tá? Então, ela tem que grudar muito mais na plataforma, senão ela vai ficar no fundo do VAT e, consequentemente, vai falhar a nossa impressão, beleza? Então, o Bottom Specific Time aqui de 60 segundos, ele vai ficar 60 segundos emanando luz ali, o LED vai ficar aceso, emanando luz, para que ela solidifique e também dê mais aderência à nossa plataforma, beleza? E beleza, temos ali o Bottom Espessure, né, 60 segundos, mas quantas camadas que vão receber essa quantidade enorme de luz, né, enorme de tempo, beleza? Então, logo após, temos aqui, ó, Bottoms Layers, tá? Os Bottoms Layers seria a quantidade de camadas que vão ficar recebendo 60 segundos de luz, beleza? Então, aqui, ó, explicamos os 5 parâmetros que temos para fazer a configuração de acordo com cada marca de resina e cada pote de resina, ok? Então, pode ter uma pequena variação. É claro que lá na fábrica de resinas, isso deve ser totalmente parametrizado para que não afete você, né, o consumidor final ali, beleza? Então, vamos lá. Então, fez a configuração, nós vamos entrar para a calibração da resina, né? Mas a calibração nós veremos logo após, tá? Por enquanto, vamos focar aqui na nossa tela ainda, que seria entender, tá? Então, vamos puxar um modelo aqui para a gente entender brevemente como que funciona essa configuração aqui de parâmetros e como que ela vai se comportar em cada objeto na mesa de impressão, beleza? Então, já vamos puxar já.